Você sente como as pessoas cruéis, que parecem não merecer o que têm, sempre conseguem tudo o que desejam, enquanto você, que tenta fazer o certo, enfrenta um problema após o outro e nunca consegue algo bom com isso? Se essa pergunta queima por dentro de você, se parece uma brasa ardente no fundo da sua alma, quero que saiba que você está na companhia de santos, profetas e reis. Não é uma pergunta nova. É, talvez, a pergunta mais antiga e dolorosa que a humanidade já dirigiu ao céu. É o grito que ressoa através dos salmos, o lamento que se encontra nos lábios de Jó, a queixa que perseguiu os profetas no deserto. Longe de ser um sinal de uma fé fraca, essa pergunta é a marca de uma consciência viva, de um coração que se recusa a aceitar a injustiça como a palavra final. É a prova de que você ainda acredita em um universo moral, e sua dor é o resultado do choque entre essa crença e a dura, fria realidade que você observa a cada dia. Eles nos ensinaram a reprimir essa dúvida, a vê-la como uma traição. Nos disseram que os caminhos de Deus são misteriosos e que devemos simplesmente ter fé, como se a fé fosse um interruptor que apaga o pensamento crítico e a observação honesta. Mas a verdadeira fé não é cega. É aquela que escolhe olhar fixamente para o sofrimento e a contradição sem piscar. A fé mais forte não é aquela que nunca duvida, mas aquela que duvida e continua buscando. Então, hoje, não vamos nos esconder dessa pergunta. Vamos caminhar diretamente para o coração da tempestade, armados com honestidade, e explorar a paisagem dessa ferida. Não para encontrar respostas fáceis que insultem nossa inteligência, mas para buscar uma compreensão suficientemente profunda para nos sustentar quando tudo o mais falhar. Para começar esta jornada, devemos ter coragem de examinar as mesmas palavras que usamos em nossa queixa, começando pelas mais difíceis. Eu sou bom. Quando dizemos isso, o que estamos realmente dizendo? Geralmente, é uma afirmação comparativa. Olhamos para o corrupto, o abusador, o egoísta e com razão nos afastamos. Eu não sou assim, declaramos. E é verdade, não somos. Pagamos nossas dívidas, tentamos ser gentis com os estranhos, não desejamos ativamente o mal a ninguém. Na grande escala da moralidade humana, encontramos-nos firmemente do lado da luz. No entanto, as grandes tradições de sabedoria nos impulsionam a olhar um pouco mais fundo, não para induzir culpa, mas para alcançar clareza. Perguntam-nos se a bondade é meramente a ausência de uma maldade espetacular, ou é uma qualidade positiva, uma força ativa. Aristóteles, há mais de 2.300 anos, argumentava que a virtude não era um estado passivo, mas uma atividade, uma excelência do caráter cultivada através do hábito. Ser bom não era simplesmente não ser mal, era ser ativamente corajoso, justo, moderado e sábio. Sob essa ótica, nossa bondade muitas vezes se assemelha mais a uma neutralidade inofensiva do que a uma virtude ativa. As tradições teológicas elevam este exame a um nível ainda mais radical. No judaísmo, o conceito de tzedakah não é simplesmente traduzido como caridade, mas como justiça ou retidão. É um dever, não uma opção. No cristianismo, o Sermão da Montanha estabelece um padrão de bondade que vai além da ação externa e penetra na motivação interna. Não apenas não matarás, mas também não albergarás ira em teu coração. Não apenas não cometerás adultério, mas também não olharás com luxúria. É um padrão projetado para ser inatingível pelo esforço humano, para nos mostrar que a bondade, sob uma perspectiva divina, não é uma escala na qual pesamos nossas boas ações contra as más. É uma condição do ser, um alinhamento perfeito com o Criador que, por nossa própria natureza, nos escapa. Ao dizer isso, não estamos invalidando o nosso esforço. O esforço para fazer o certo é nobre e vale a pena.
mas estamos desafiando uma suposição oculta que muitas vezes alimenta nossa frustração: a ideia de que a vida é uma transação. Acreditamos, no fundo, que se inserirmos moedas suficientes de boas ações na máquina cósmica, ela nos devolverá prêmios de saúde, riqueza e felicidade. E quando a máquina não nos dá o que acreditamos merecer, ficamos irritados. Sentimos que fomos enganados. Gritamos para o gerente do universo, acusando-o de descumprimento de contrato. Mas e se nunca houve tal contrato? E se a bondade não for a causa de uma vida fácil, mas o efeito de uma vida bem vivida? E se sua recompensa não for externa, mas interna? A paz de uma consciência tranquila, a força do caráter, a resiliência de uma alma íntegra? Esta perspectiva não apaga a dor da dificuldade, mas certamente tira o ferrão da injustiça pessoal. O sofrimento deixa de ser uma punição por um crime que não cometemos e se torna uma condição inerente à existência, algo que devemos navegar com a força que nossa bondade nos concedeu, em vez de algo que nossa bondade deveria ter evitado. Agora consideremos o outro lado de nossa queixa, a observação que nos corrói por dentro: a prosperidade dos ímpios. Esta não é uma percepção moderna. É uma crise de fé tão antiga quanto a própria fé. Devemos ler o Salmo 73, um poema escrito há mais de 2.500 anos, que poderia ter sido escrito ontem à noite. O autor, Asaf, um diretor de música no templo, confessa que quase perdeu sua fé por essa mesma razão. Tive inveja dos arrogantes, admite, vendo a prosperidade dos ímpios. Descreve suas vidas com uma precisão dolorosa. Estão livres das cargas comuns. Seus corpos estão sãos e fortes, zombam e falam com malícia. Eis esses ímpios, conclui, sem serem perturbados pelo mundo, alcançaram riquezas. E então, Asaf faz nossa pergunta: verdadeiramente em vão limpei meu coração e lavei minhas mãos em inocência, pois fui açoitado o dia todo. Você sente essa dor? É sua, é minha, é de todos que tentaram viver com integridade em um mundo que parece recompensar o contrário. Observamos o influenciador que vende mentiras e vive em uma mansão. Vemos o empresário que explora seus trabalhadores e navega em seu iate. Escutamos o político que semeia divisão e ganha poder. E a bile da injustiça sobe por nossa garganta. Parece que não há lei moral que governe o universo. Mas nossa observação é completa. Estamos vendo o exterior do edifício, a fachada dourada, mas não temos acesso aos quartos internos. Não vemos o custo oculto de uma vida sem integridade. Não vemos os relacionamentos rompidos, a confiança traída, a ansiedade constante de ser descoberto, o vazio espiritual que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder pode preencher. Tolstói, em seus últimos anos, escreveu extensamente sobre a miséria que encontrou entre os ricos e poderosos. Uma infelicidade tão profunda que o mais simples dos camponeses, com uma fé genuína, parecia-lhe um rei em comparação. O próprio salmista Asaf encontra uma mudança de perspectiva não ao observar mais de perto o mundo, mas ao entrar em um espaço de contemplação, que ele chama de o santuário de Deus. É lá que ele compreende seu destino final. Percebe que sua prosperidade está construída sobre um terreno escorregadio. Seu sucesso é um espejismo que desaparecerá. Talvez não o vejamos em nossa vida. Talvez morram velhos e ricos em suas camas. Mas a justiça tem um horizonte mais amplo do que uma única vida. O arco do universo moral, como foi dito de forma tão eloquente, é longo, mas se inclina em direção à justiça. Às vezes, ele se inclina tão lentamente que é preciso uma perspectiva quase geológica para perceber seu movimento. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. Nossa demanda por justiça muitas vezes opera em um prazo muito curto. Queremos que as contas sejam saldadas ao final de cada dia, como em uma caixa registradora.
Mas o universo não funciona assim. As consequências das ações se propagam ao longo do tempo de maneiras complexas e imprevisíveis. A riqueza acumulada através da crueldade pode trazer maldição às gerações futuras. A integridade mantida no meio do sofrimento pode plantar sementes de força e bênção que florescerão muito depois de partirmos. Ao julgar a prosperidade do malvado, muitas vezes estamos lendo apenas o primeiro capítulo de um livro muito longo e confundimos um começo afortunado com um final feliz. Com esta base, com a nossa queixa validada, mas com as nossas premissas complicadas, podemos agora aventurar-nos a explorar os grandes marcos que os pensadores construíram para tentar dar sentido a este caos aparente. Estas não são desculpas para Deus, mas tentativas honestas de reconciliar a existência de um Criador bom com um mundo cheio de dor. A primeira, e talvez a mais fundamental, é o argumento do livre-arbítrio. Este marco nos propõe que o valor mais alto no universo criado não é o conforto, nem a segurança, mas a liberdade. Para que o amor seja real, para que a bondade seja significativa, eles devem ser escolhidos. Um ser que está programado para ser bom não é moral, é um autômato. Um universo sem a possibilidade do mal seria um universo sem a possibilidade do amor genuíno. Portanto, ao criar seres com a capacidade de amar, Deus teve que aceitar o risco de que esses seres também tivessem a capacidade de odiar. Ao nos dar a liberdade de escolher o bem, Ele teve que nos dar, por necessidade lógica, a liberdade de escolher o mal. Grande parte do sofrimento que nos aflige, especialmente aquele que provém da crueldade de outros, não é então um ato de comissão divina, mas de permissão divina. É a consequência direta do uso inadequado deste dom perigoso da liberdade. Quando uma pessoa escolhe enganar, mentir, abusar ou matar, a dor resultante não é obra de Deus, é obra do homem. Deus permite essa escolha não porque aprove o resultado, mas porque a alternativa, um mundo de controle total, de intervenção constante, anulasse o próprio propósito da criação. Ter seres que possam estabelecer uma relação de amor livre e autêntico com Ele e entre si. Vamos pensar na paternidade. Um bom pai quer proteger seu filho de qualquer dano, mas um pai sábio sabe que, para que a criança cresça, amadureça e se torne uma pessoa resiliente, ele deve permitir que ela enfrente riscos. Deve deixar que a criança tente andar sabendo que ela vai cair. Deve deixar que o adolescente tome suas próprias decisões, sabendo que algumas delas serão erradas e dolorosas. Se o pai controlasse cada movimento, cada escolha, a criança nunca cresceria. Ela permaneceria em um estado de infância perpétua, segura, mas não livre, protegida, mas não plenamente humana. A dor das quedas é o preço da aprendizagem. A dor das más decisões é o preço da liberdade. Claro, a objeção imediata é: mas o grau de sofrimento é realmente necessário? Por que a liberdade de um deve levar à aniquilação de milhões, como no Holocausto? Por que a escolha egoísta de alguns deve conduzir à fome de nações inteiras? Esta é uma objeção poderosa e, sinceramente, nenhuma resposta é completamente satisfatória. O livre-arbítrio explica a existência do mal, mas muitas vezes luta para justificar sua escala e sua distribuição aparentemente aleatória. O sofrimento, muitas vezes, parece desproporcional em relação a qualquer lição que possa ser aprendida com ele. E isso nos leva a uma segunda estrutura que muitas vezes se entrelaça com a primeira. É a ideia de que este mundo não foi criado para ser um paraíso de conforto, mas uma arena de formação de almas. Essa perspectiva, articulada por pensadores como o teólogo do século II, Irineu, sugere que não fomos criados como seres perfeitos que depois caíram, mas como seres imaturos com potencial para crescer em direção à perfeição. E esse crescimento, argumenta essa escola de pensamento,
requer adversidade. As virtudes que mais admiramos nos seres humanos não podem nascer do vazio. A compaixão só pode se desenvolver em um mundo onde há sofrimento a observar e aliviar. A coragem só pode existir onde há medo a superar. A resiliência só se forja ao suportar dificuldades. A paciência só se aprende na espera e na frustração. Se Deus quisesse criar seres de uma profunda beleza moral e espiritual, não poderia simplesmente infundi-los essas qualidades. Teria que criar um ambiente onde essas qualidades pudessem ser escolhidas, praticadas e desenvolvidas. Este mundo, com todas as suas asperezas, seus perigos e suas dores, é esse ambiente. É uma academia para a alma. Os problemas e as provas são as pesos que nos tornam mais fortes. Vamos pensar na metáfora do cadinho. Para purificar o ouro, é preciso submetê-lo a um calor intenso. O fogo queima as impurezas, deixando apenas o metal precioso. De maneira semelhante, as dificuldades da vida podem queimar nosso egoísmo, nossa superficialidade e nossa dependência das coisas passageiras, revelando o núcleo de ouro do nosso verdadeiro ser. É na doença que aprendemos o valor da saúde. É na perda que aprendemos o valor do amor. É no fracasso que aprendemos a humildade e a perseverança. Mas, novamente, devemos ser brutalmente honestos. Essa perspectiva pode parecer profundamente cruel ao enfrentar o sofrimento extremo e imerecido. Que alma está formando o câncer em uma criança de 3 anos? Que virtude está construindo uma fome que dizima uma população? Existe um tipo de sofrimento que os filósofos chamam de mal disteleológico, que parece não servir a nenhum propósito superior. Parece ser pura e horrível perda. E qualquer teodiceia, qualquer tentativa de justificar os caminhos de Deus, deve reconhecer humildemente que fica em silêncio diante de tais horrores. Explicar o sofrimento de uma criança como uma oportunidade de crescimento para seus pais ou para a comunidade pode soar como uma monstruosidade moral. Portanto, embora a ideia de formação de almas possa nos dar uma estrutura para entender nossas próprias lutas pessoais, ela muitas vezes se rompe quando tenta abranger toda a escala do sofrimento no mundo. Quando os 2 primeiros quadros, o do livre-arbítrio e o da formação de almas, mostram seus limites, somos forçados a adotar uma perspectiva muito mais ampla, afastando-nos tanto da imagem que quase perdemos os detalhes. Este é o quadro do bem maior, ou como poderíamos chamá-lo, a perspectiva do tapete cósmico. Imaginem um mestre tecelão trabalhando em um tapete imenso. Se nos colocarmos atrás do tear, tudo o que vemos é uma desordem caótica. Vemos nós, fios soltos, cores que chocam, trechos escuros e confusos. Não há padrão, não há beleza, apenas um caos de fibras. Nossa experiência de vida, de nossa perspectiva limitada no tempo e no espaço, é como estar parado atrás do tapete. Vemos o diagnóstico de câncer, a perda do emprego, a traição do amigo. Vemos os fios escuros e feios, e não conseguimos entender como isso poderia fazer parte de um design bom e belo. Mas o mestre tecelão, que vê o tapete de frente, tem uma perspectiva completamente diferente. Ele vê a imagem completa. Sabe que aquele fio preto, que parece tão fora de lugar por trás, é crucial para dar profundidade a uma sombra. Sabe que aquele nó feio é o que garante uma seção vital do design. Sabe que o trecho doloroso de cores escuras é o que fará a seção brilhante que vem a seguir resplandecer com uma beleza ainda maior. Da sua perspectiva, não há um único fio fora do lugar. Essa analogia nos convida a considerar a possibilidade de que eventos que nos parecem puramente negativos de nossa perspectiva podem ser necessários para um bem maior que não podemos conceber. Nossa visão é míope. Vemos o tabuleiro de xadrez da perspectiva de um único peão e reclamamos por termos sido sacrificados. Mas o jogador de xadrez,
que vê todo o tabuleiro, sabe que o sacrifício daquele peão era necessário para vencer a partida. A história de José no livro do Gênesis é o arquétipo dessa perspectiva. Vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, falsamente acusado e preso, José sofre anos de injustiça. Do seu ponto de vista, sua vida é uma série de desastres imerecidos. Mas no final, quando se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e tem o poder de salvar sua família e toda a nação da fome, ele pode olhar para seus irmãos e dizer uma das frases mais profundas de toda a literatura: "Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter em vida a muitos povos." José pode, em retrospectiva, ver o padrão no tapete. O problema dessa perspectiva, é claro, é que ela é profundamente insatisfatória emocionalmente no momento da dor. Dizer a alguém que acabou de perder um filho que faz parte de um plano maior é, francamente, uma crueldade. É uma estrutura intelectual que pode oferecer algum consolo na reflexão tranquila, muito depois de a ferida começar a cicatrizar, mas oferece muito pouco na agonia do momento. Requer um nível de confiança e desapego que a maioria de nós simplesmente não possui no meio da tragédia. E isso nos leva, inevitavelmente, ao quarto quadro, que não é tanto uma explicação quanto uma aceitação do mistério. É o quadro da divindade oculta, ou Deus absconditus. Essa perspectiva sugere que parte do problema é nossa expectativa de que Deus seja uma presença óbvia e intervencionista no mundo. Queremos um Deus que seja empiricamente verificável, um solucionador de problemas cósmicos que possamos chamar à vontade. Mas, e se a presença de Deus fosse tão avassaladora e evidente que ninguém pudesse duvidar dela? E se os céus se abrissem e uma voz retumbante anunciasse a resposta para cada um de nossos problemas? Em um mundo assim, a fé não seria mais possível. A fé, por sua própria natureza, exige um elemento de incerteza. É a confiança no que não se vê. Se pudéssemos ver tudo, não precisaríamos de fé, apenas de visão. A relação com Deus, argumentam pensadores como Søren Kierkegaard, requer um salto de fé através do abismo da incerteza. Se não houvesse abismo, não haveria salto, e, portanto, não haveria uma fé genuína. Desde este ponto de vista, o silêncio de Deus não é um sinal de ausência ou indiferença, mas uma condição necessária para uma relação autêntica. É um ato de respeito divino pela nossa liberdade. Deus abstém-se de nos sobrecarregar com seu poder para que possamos buscá-lo livremente, por amor, e não por coerção ou conveniência esmagadora. O silêncio é um espaço, um convite. É o espaço onde nossa fé pode crescer, amadurecer e passar de uma dependência infantil de recompensas e castigos para uma confiança adulta no caráter de Deus, mesmo quando não podemos entender suas ações. Vamos pensar em um relacionamento humano profundo. O amor verdadeiro não se baseia em uma vigilância constante e testes de afeto. Baseia-se em uma confiança fundamental que pode suportar períodos de silêncio, distância e mal-entendidos. Às vezes, a maior prova de amor é continuar confiando quando a comunicação foi quebrada e as aparências estão contra você. Talvez o relacionamento com o divino funcione de maneira semelhante. Épocas de seca espiritual e silêncio aparente não são o fim do relacionamento, mas uma prova de sua profundidade. É nesses momentos que nos perguntamos se amamos a Deus por seus dons ou se amamos o doador, independentemente dos dons. Cada um desses 4 quadros, livre-arbítrio, formação de almas, tapeçaria cósmica e divindade oculta, nos oferece uma lente diferente para olhar nosso sofrimento. Nenhum deles, por si só, é completamente suficiente. Cada um tem pontos fortes e fraquezas, mas juntos começam a pintar um quadro de um universo que é muito mais complexo
do que nossa simples equação de se sou bom, mereço uma vida boa. Eles nos mostram que o propósito da vida pode não ser a felicidade, mas o crescimento, que o amor requer liberdade, que a perspectiva é tudo e que a fé é forjada no crisol da incerteza. Depois de navegar por essas águas intelectuais, muitas vezes frias e abstratas, agora devemos trazer a conversa de volta à terra, ao centro de nossa experiência vivida. Porque mesmo que aceitemos intelectualmente essas explicações, nosso coração ainda dói. A pergunta fundamental continua ressoando. Mas onde está Deus para mim agora, no meio da minha dor? E para abordar isso, precisamos mudar nosso foco. Em vez de perguntar por que sofremos, devemos começar a perguntar onde encontrar Deus dentro do sofrimento. Isto requer, em primeiro lugar, uma redefinição radical do que consideramos ajuda. Nossa definição padrão de ajuda divina é a intervenção para eliminar o problema. Rezamos para que o tumor desapareça, para que o dinheiro apareça em nossa conta bancária, para que a pessoa que nos machucou se arrependa. Queremos que Deus haja como uma cavalaria celestial, chegando no último minuto para consertar as coisas. E às vezes, as pessoas experimentam milagres desse tipo. Mas na maior parte do tempo, não é assim. Significa que a ajuda ainda não chegou? Ou significa que estamos procurando o tipo errado de ajuda? E se a ajuda de Deus nem sempre se manifesta como a eliminação do problema, mas como a força para suportá-lo? Talvez a ajuda não seja a ausência da carga, mas as costas fortalecidas para carregá-la. Talvez a oração não seja respondida com uma mudança nas circunstâncias, mas com uma mudança em nós. Uma infusão de paz que desafia toda a lógica. Uma resiliência que não sabíamos que possuíamos. Uma clareza mental para ver um caminho através do labirinto. E se a ajuda de Deus vier através de meios humanos? Muitas vezes buscamos o espetacular e negligenciamos o providencial que está bem à vista. A ajuda de Deus pode ser a ligação telefônica de um amigo no momento exato. Pode ser a habilidade de um cirurgião, a sabedoria de um terapeuta, a gentileza de um estranho. Pode ser um livro que cai de uma estante e nos dá a ideia que precisávamos. Esperamos que Deus fale conosco através de uma sarça em chamas e não percebemos que Ele está falando conosco através das pessoas e circunstâncias que colocou em nosso caminho. Reclamamos que Deus não nos enviou um salva-vidas, enquanto ignoramos os 3 barcos que já passaram oferecendo ajuda. E talvez a forma mais profunda de ajuda não é a eliminação do problema, nem mesmo a força para suportá-lo, mas a simples e profunda promessa da presença. A promessa de que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. O Salmo 23, um dos textos mais queridos da humanidade, não diz: Tu me levarás por caminhos sem vales de sombra de morte. Diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A promessa não é a ausência de escuridão, mas a presença no meio dela. Para a fé cristã, esta ideia encontra sua máxima expressão na figura da cruz. A resposta central do cristianismo ao problema do sofrimento não é um argumento filosófico, é um evento histórico. Não é uma teoria, é uma pessoa. Os cristãos acreditam que em Jesus, Deus não ficou em um céu distante, observando o sofrimento humano de uma posição de segurança impoluta. Pelo contrário, desceu voluntariamente ao caos, à dor e à injustiça da experiência humana. Viveu uma vida que incluiu pobreza, incompreensão, rejeição e traição. E morreu uma morte marcada por tortura física, humilhação pública e, no mais profundo de tudo, um sentimento de abandono divino, encapsulado em seu grito: Deus meu, por que me abandonaste? A cruz significa que Deus não está isento do sofrimento que Ele permite. Ele entrou nele, solidarizou-se com ele,
santificou o sofrimento através de sua própria participação nele. Portanto, para um cristão, Deus não é um espectador indiferente, mas um companheiro na dor. Não oferece respostas fáceis à distância. Oferece sua presença ferida ao nosso lado. A pergunta deixa de ser: onde está Deus no meu sofrimento? E torna-se: como posso me agarrar a este Deus que sofre comigo? Isso não elimina a dor, mas pode transformar radicalmente a experiência de estar sozinho nela. Com essa nova perspectiva, nossa pergunta inicial, por que, se sou bom, Deus não me ajuda, começa a se dissolver, não porque tenha sido respondida de forma conclusiva, mas porque foi superada por perguntas mais profundas e úteis. Perguntas como: o que posso aprender com esta situação? Como posso crescer através desta dor? De que maneiras sutis estou sendo oferecido ajuda que não reconheci? E, sobretudo, como posso usar minha própria experiência de sofrimento para conectar e servir a outros que estão sofrendo? Essa mudança de foco do porquê para o que agora é crucial. Ela nos move de uma posição passiva de vitimização para uma posição ativa de criação de significado. Enquanto estivermos presos ao porquê, somos prisioneiros do nosso passado e de nossas circunstâncias. Exigimos uma explicação que talvez nunca chegue nesta vida, mas quando nos concentramos no o que agora, nos tornamos agentes de nossa própria cura e crescimento. Existem vários caminhos práticos que podemos seguir. O primeiro é o caminho do lamento. Como vimos antes, é um caminho bíblico e honrável. Dar voz à nossa dor, à nossa raiva, à nossa confusão, sem censura, é um ato de fé. É tratar Deus como um ser real com quem se pode ter uma relação real. E as relações reais nem sempre são bonitas. Às vezes, estão cheias de gritos e lágrimas. Reprimir essas emoções em nome de uma falsa piedade é prejudicial para a nossa alma. Escrever um salmo de lamento, gritar em um espaço seguro, falar honestamente com um amigo ou um conselheiro de confiança, esses são atos espirituais. O segundo caminho é o da gratidão. Isso pode parecer paradoxal, quase insultante, no meio de uma grande dor. Mas a prática da gratidão não é uma negação do sofrimento. É uma negativa a permitir que o sofrimento seja toda a história. É o ato intencional de buscar e reconhecer os pequenos focos de luz, mesmo na noite mais escura. Pode ser a gratidão por uma xícara de chá quente, pelo sol na face, por 5 minutos de paz, pela vida de um ente querido que já não está mais. A gratidão reconfigura o nosso cérebro. Ela nos treina para ver as bênçãos, ao invés de focar apenas nas cargas. Não muda as circunstâncias, mas muda nossa capacidade de habitá-las. O terceiro caminho é o do serviço. Muitas vezes, a maneira mais rápida de sair do nosso próprio sofrimento é entrar no sofrimento de outra pessoa. Quando nos concentramos em aliviar a carga de outro, a nossa parece mais leve. O serviço nos tira da prisão de nossa própria mente e nos conecta com a humanidade compartilhada. Nos dá um propósito além da nossa própria sobrevivência ou conforto. Ao nos tornarmos a resposta à oração de outra pessoa, muitas vezes encontramos a resposta à nossa. Tornamo-nos as mãos e os pés da ajuda divina que estávamos buscando. Finalmente está o caminho da comunidade. O sofrimento nos isola, nos faz sentir que somos os únicos que passaram por isso. Mas a verdade é que o sofrimento é o tecido conectivo da experiência humana. Não estamos sozinhos. Buscar comunidade, ser vulneráveis, compartilhar nossas histórias e ouvir as histórias de outros é um antídoto poderoso contra o desespero. É na comunidade que a presença abstrata de Deus se torna tangível. Em um abraço, em uma refeição compartilhada, em alguém que se senta em silêncio conosco em nossa dor. Assim, após essa longa e sinuosa jornada,
onde tudo isso nos deixa? Nos deixa em um lugar de tensão, de mistério, de uma fé mais humilde e matizada. A pergunta inicial não foi apagada com uma resposta limpa e ordenada. E isso é bom. Respostas limpas não sobrevivem ao contato com o sofrimento real. Em vez disso, a pergunta foi honrada, explorada e, em última análise, transformada. Vimos que nossa definição de bom é complicada e que nossa observação da prosperidade do ímpio pode ser incompleta. Exploramos as grandes tentativas de explicação, a liberdade como condição para o amor, a adversidade como catalisador para o crescimento, a perspectiva cósmica que vê ordem em nosso caos e o silêncio divino como espaço para uma fé madura. Redefinimos a ajuda não como a eliminação dos problemas, mas como a presença e a força no meio deles. E vimos na ideia de um Deus que sofre uma solidariedade que transcende toda explicação. A fé que emerge deste processo não é uma certeza arrogante, mas uma confiança perseverante. É a capacidade de manter duas ideias aparentemente contraditórias na mente ao mesmo tempo: que Deus é bom e que o mundo está cheio de um sofrimento terrível. É a fé que pode viver na pergunta, que pode caminhar na escuridão sem a necessidade de ter todas as luzes acesas. É uma fé adulta. No final, a pergunta mais importante não é por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. A pergunta mais importante é: que tipo de pessoa escolheremos ser em resposta às coisas ruins que inevitavelmente nos acontecerão? Nos tornaremos amargos, cínicos e cruéis, perpetuando o ciclo da dor? Ou permitiremos que nosso sofrimento nos amoleça, nos torne mais compassivos, mais sábios, mais amorosos? A escolha é nossa. É o último e mais profundo exercício de nossa livre vontade. E talvez, só talvez, essa seja a maior ajuda de todas. A liberdade e a força para enfrentar um mundo destruído e, em vez de amaldiçoar a escuridão, escolher a cada ato de bondade, a cada gesto de perdão, a cada momento de gratidão, acender uma pequena vela.